Atos capítulo 3, verso 1. Pode tirar da tela. E aí eu quero que vocês acompanhem a leitura. A sua é NA, tá bom? Coloca só na tela para mim a corrigida fiel. Só o primeiro versículo. Mas pode ler. Todos agora parem, a gente vai ler a palavra. Eu queria que ninguém andasse, porque nós vamos ler a Bíblia agora, ok? Cadê a Bíblia de vocês? Adolescentes, bora. Está acontecendo o que aqui? Bíblia, bora. Ninguém mandou dar medalha para mim. Ainda falou que sabedoria. Tem que abrir Bíblia. Ok? Vamos esperar todos abrirem. Atos capítulo 1. Quem está feliz, diga eu. Quem não está feliz, diga eu. Então está tudo bem. Glória a Deus. Atos capítulo 1. Os adolescentes acompanham a leitura. Vai mais para lá um pouquinho. Ó. Ele está pedindo aqui espaço. Isso, vai. Isso, vai. Isso. Abriu a Bíblia. Atos está na Bíblia. Atos capítulo 1. Eu quero que vocês anotem a pregação. Hoje eu quero conversar com você, adolescente. Você é o mais novo integrante da gangue agora? Já vai abrir na Bíblia, livros de Atos. Vai. Quem abriu? Diga eu. Quem não tem Bíblia, levanta a mão. Tem alguém que não tem a Bíblia? Todos têm? Mesmo seja aplicativo, ok? Então, a gente vai ler aqui, o que eu mais estou usando é NAA. E você vai ler nessa versão aqui, junto com o Rideu. Mas o primeiro versículo só, eu vou ler o NAA e depois a gente vai voltar e ler a da corrigida fiel para vocês entenderem algo. Todos comigo? Vamos lá? Podemos ler? Amém. Todos atentos à leitura da palavra. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Qual é a hora da oração? 3 horas da tarde. Agora vamos colocar aqui o versículo da corrigida. Olha só. E Pedro e João... Subiam juntos. Eu só botei essa versão porque eu quero essa parte. Subiam, Juntos. diga juntos. Juntos. Então eles subiam juntos ao templo a hora da oração, a nona. Então nessa versão a gente tem aqui a nona. Na NAA já vai falar o horário correto. Fica mais fácil na tradução, 3 horas. Mas por que eu quero essa versão? Porque eles subiram, Juntos. diga juntos. Juntos. Isso é importante, juntos. Agora pode já continuar lendo a NAA aí, vai lá. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era levado à porta do templo chamada Formosa. Qual o nome da porta? Vai. Para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. O que ele pediu? Ele foi fazer o que ali na porta formosa do templo? Pedir uma esmola. Ok. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. O que ele esperava receber? Alguma coisa. Não, ele... Calma. Esmolas também, alguma coisa também, mas ele esperava o mesmo de sempre. Dinheiro. De novo. Vai lá. Pedro, porém, lhe disse: não possuo Não, nem... calma. Tem que falar como a gente entendeu? Amém. Pedro, porém, disse, vai. Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Continua. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Dá um glória aí, vai, gente. E
um salto, ficou em pé. Começou a andar. Começou o quê, gente? É isso aí, vai lá. Começou a andar e entrou com eles no templo. Peraí. Fez o quê? Entrou com eles no templo. Pulando e louvando a Deus. O que fazendo o quê? Pulando e louvando a Deus. Pulando e louvando A Deus. Vai. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Aleluia! Glória a Deus, Yari, dá um pulo ali. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Eu quero falar das lições na porta formosa. As lições que acontecem nessa porta, a porta formosa. Quando eu leio o texto, esse texto é conhecido, o texto de Atos, mas uma das coisas que me chamou a atenção é que existe nesse texto a expectativa humana e o propósito divino. Eu tenho pressa para falar porque eu quero diminuir meu tempo de sermão na igreja para ganharmos tempo. E aqui já teve apresentação, vídeo, então vamos rapidinho, tá bom? Escreve no seu caderno expectativa humana e propósito divino. Porque quando eu olho para Atos 3, eu consigo enxergar duas coisas aqui se confrontando. A expectativa desse homem e o propósito divino para a vida dele. Ele está retornando àquele ambiente, àquele lugar para repetir aquilo que ele já esperava que ia receber e ele ia receber esmolas, mas Deus nesse dia tinha um plano diferente para a vida dele. Ele estava numa certa expectativa, uma expectativa humana, de receber aquilo que é o mesmo, ou receber aquilo que já se esperava, e ficar no lugar que ele já esperava, mas Deus naquele dia tinha um propósito e um plano diferente para a vida dele. Você está entendendo? Diga amém. Então o homem foi para essa porta com a expectativa. Então para receber esmola, mas Deus tinha um propósito para ele. E o que Deus tinha para a vida desse homem era transformar completamente a vida dele. A vida desse homem nunca mais foi a mesma. A vida desse homem nunca mais foi a mesma. Porque existia nessa hora uma expectativa humana, mas dentro do texto nós vamos ver que Deus tinha um propósito divino. E o propósito divino para a nossa vida é uma transformação completa. Não é meia transformação, é transformação completa dos pés à cabeça, no espírito, na alma, na família, na casa. E aqui nesse lugar só vai ter quem receber essa palavra. Você tem que dizer alguma coisa para o propósito divino. Diga para Deus: eu quero o propósito divino. Então, na expectativa humana e o propósito divino, nós vamos conhecer uma mulher chamada Ruth. Porque, de fato, essa mulher, ela perde o marido, perde os parentes, fica ela, a sua sogra e mais uma parente que é também nora da sogra. Fica uma mulher com mais maturidade e duas mulheres com ela. E o que acontece com as três? As três perderam o marido. E essas três perderam o marido, as três ficaram viúvas, e o texto vai dizer lá em Ruth, no capítulo 4, não é para abrir, porque a gente não vai ter tempo de abrir e também explorar todo o texto, mas você pode anotar. Escute algo, e a Bíblia vai dizer que elas perdendo tudo, elas decidem voltar para Belém com Noemi, que Noemi é a sogra, a mulher mais madura. Uma delas não quer andar com Noemi, a outra decide andar com ela e diz: aonde você for, irei eu. Ela poderia voltar para o seu povo, ela poderia voltar para a sua realidade, mas ela decidiu ficar com a sogra, ela decidiu andar com a sogra. E olha só o que aconteceu. A sogra foi e orientou ela na cidade que elas estavam. Disse para ela: olha, para não passar fome, existe uma lei em Levítico, no capítulo 19. Ela não falou o endereço como eu estou falando, mas está escrito que todo aquele que vai colher, quando faz colheita, vai cair essas espigas. E essas espigas que caem não podem ser retiradas. Tem que deixar para as pessoas pobres pegarem. Então ela sabia esse princípio. Olha só como é importante você conhecer o princípio, conhecer a lei, conhecer a palavra. Porque ela sabendo, ela orientou Ruth, fez: Ruth, vai lá,
Porque se a gente ficar dessa maneira, a gente vai passar fome, vamos morrer. Então existe esse texto, você pode ir lá e aquilo que cair da carroça você pode pegar. Então Ruth, ela vai na direção e ela vai com o conselho de Noemi pegar essas espigas que iam cair. Porque a Bíblia diz que os pobres poderiam pegar. O que Ruth não sabia, que quando ela foi pegar, eu estou meio assembleando hoje. Eu não sei se é Deus querendo consolidar alguma irmã nessa igreja. E Deus está falando. Deus está falando. O que Ruth não sabia é que ela ia buscar espigas, mas Deus já estava preparando o marido que ia pagar a dívida dela, que ia comprar a vida dela, ia colocar ela na mesa e ela ia entrar no novo de Deus, que é Boaz, na prosperidade de Deus. A expectativa humana versus o propósito divino. E o que mais? Ela casou, ela gerou Obed, gerou Jessé e nasceu Davi. A expectativa era só pegar espigas, mas Deus tinha um propósito de levantar um rei na direção dela, na descendência dela. Ei, não subestima os seus dias de luta. Deus tem vida para você, Deus tem propósito para você. E eu quero declarar que a sua expectativa era esmola. Deus está chamando você para cumprir o propósito que Ele tem para você, para os seus filhos, para os seus netos. E só quem recebe vai fazer alguma coisa nessa manhã. Vai dando glória, tem 2 glórias ali, tem um aleluia aí. Mas eu posso ouvir mais aleluia, eu posso ouvir mais glória a Deus. Levante sua mão assim, joga sua mão para cima assim. Ó Senhor, derrama o seu propósito divino sobre essas vidas. Em nome de Jesus, diga amém, diga eu recebo. Eita Deus. Eu falei, eu quero o culto de fogo. Quem está recebendo aí? A expectativa humana às vezes é miséria. A expectativa humana às vezes é esmola. Escute. Deus tem plano. Deus tem propósito. E Deus pode fazer de uma mulher que mendiga ser a gestora de um rei. Esse é o meu Deus. Esse é Jesus. Esse é o Deus que nós servimos. Que pega aqueles que não são e faz eles serem para confundir os que pensam que são. Esse é o meu Deus. Esse é o Deus que chama um jovem para atacar uma pedra na cabeça de um cara e derruba ele. Esse é Deus que faz o povo ganhar a guerra com um número menor de soldados. Esse é meu Deus que quando não tem para onde sair, Deus abre o mar. Ei, meu irmão, não é seu fim. Não é agora uma sem saída, uma porta sem saída. Você veio com alguma expectativa. E a expectativa nossa, muitas das vezes, não estão alinhadas com o propósito de Deus. Mas eu quero te dizer isso. Os planos, ele fala assim, bem, sem os planos tem para vós, planos de fazer o bem e não o mal, dar o futuro, a esperança. Os planos de Deus vão se cumprir na nossa vida, diga amém. Quem está com a Bíblia aberta em livro de Atos? Tem algo que me chama a atenção. Por quê? Porque Pedro e João estão subindo para o templo para fazer o quê? Para orar. E eles estão como? Diga juntos. Lucas está escrevendo isso aqui, gente. Eu vejo que ele não escreveu por acaso. Por quê? Porque é possível você caminhar com alguém, mas não caminhar junto. Eu vou mostrar a diferença. Porque para alguns milagres e para cumprimento de propósito na vida da igreja, na vida de pessoas, na terra, Deus quer que a gente ande junto. Ele vai ver isso, ele vai analisar isso, porque é possível você frequentar a mesma igreja e não caminhar junto com a igreja. É possível você frequentar, participar de algum ministério, mas você não caminhar junto. É possível você morar na mesma casa com seu marido ou sua esposa e não caminhar junto. Mas o que Pedro está mostrando aqui, o que Lucas está mostrando na vida de Pedro e João, é que eles não apenas caminhavam, eles caminhavam juntos. Diga junto. E aí quando eu analiso o texto, porque eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer ministrar? E Deus ministrando no meu coração sobre essa unidade, onde 2 ou 3, onde se caminha junto, Deus promove milagre. Quando se caminha junto, Deus move os céus na terra. É propósito de Deus que nós caminhemos junto, diga amém. Então há lugares que Deus libera milagres, ou há lugares que Deus não libera milagres, porque alguns não aprenderam a andar juntos. Quer ver qual que é o milagre do casamento? Quando o marido e a esposa começam a caminhar junto, orar junto, ler junto, fazer a missão junto, estar junto, andar junto. Aí você começa a ver milagres no casamento.
Então, a chamada para nós aqui é muito incrível, porque lá em Lucas capítulo 5, verso 10, agora você tem que ser rápido, Anthony, porque não vai dar tempo todo mundo abrir o texto. Vamos aqui pela tela mesmo. Lucas capítulo 5, verso 10. Rideu, lê o texto. Aqui, Rideu. Lê aqui para ganhar tempo. Vai. Não, no microfone, isso. Você já abandonou o microfone? Bora, pregador. Vamos ler a Bíblia. Eu estou reposicionando a igreja em relação à palavra. Vai. Vai. Bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Espera aí, o que eles eram? Então, eles eram juntos antes de Jesus encontrar a vida deles. Estão comigo? Então, antes do ministério, antes do milagre, antes de púlpito, eles caminhavam juntos. Marcos capítulo 5, verso 37. Vai, é rápido. 5, verso 37. Quem está anotando, vai anotando só assim, ó. MC 3, 5, 37. Vai, tem que ser rápido. Vai. Jesus não permitiu que ninguém os acompanhasse. Só quem? A não ser Pedro e os irmãos, Tiago e João. O que eles faziam? Andavam? Juntos. Sabe o que é isso aqui? É a cura da filha de Jairo. Quando Jesus vai entrar na casa, ele fala assim, aqui não dá para trazer alguém para o centro do milagre que não anda junto. Ficam para fora. E vocês não podem entrar. Entra quem anda. Uau. Glória a Deus. Quem anda junto vê. Milagres. Quem está na igreja vê. Milagres. Tem que andar junto. Quem está comigo, diga amém. Amém. Mateus capítulo 17, verso 1, vamos. Mateus 17, verso 1. Está aí na lousa? 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos, Tiago e João, e os levou, em particular, a um alto monte. Qual que era o monte? Monte da Transfiguração. Jesus chamou, eu preciso de que aqui na revelação que eu vou ter, naquilo que eu vou mostrar para eles, eles vão ouvir a voz de Deus. Eu preciso de quem anda? Junto. Vem. Quem que ele chama? Quem que ele chama? Pedro, Tiago e João. E eles vão ver o quê? No monte. Então eles estavam antes do Jesus, eles estavam durante Jesus, no momento oportuno de estar na presença, de subir ao monte para orar, eles estavam juntos. Mateus 26, 37, vamos. 26, 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Quem estava no Getsemane? Pedro, Tiago e João. Então vamos falar, Pedro e João. Pedro e João. É esses dois que estão o tempo todo? Juntos. Estavam só com Jesus? Não, eles estavam um com o outro. Estavam juntos. Quer ver só Lucas capítulo 22, verso 8. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão e preparem a Páscoa para que comamos. Quem foi preparar a mesa da ceia? Pedro e João. Você está doido? Jesus vira para os dois e falou assim, ó, vai lá, o cara vai estar lá, você já pode chegar, fala que quer preparar a ceia lá, vocês vão preparar no segundo andar, e aqueles que andam junto, o que eles têm? Uma vida de milagres. Uma vida de milagres. Mesa fala de quê? Mesa fala de comunhão. Mesa fala de quê? Fala de aliança. Mesa fala de quê? Fala de unidade. Todo aquele que não vive junto, não vive milagres. Nós precisamos pegar o exemplo da Porta Formosa e ver aqui que Pedro e João, eles andam junto. Para eu terminar agora essa questão de andar junto, Atos capítulo 8, verso 14. 8:14. Ora, Calma, vai devagar. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão e, no barco, não tinham... Não, perdão. Atos 8:14. Eu falei Atos, né, gente? Falei Atos? Ah, então não foi eu. Vai, Atos 14. Quando os apóstolos... Calma. Quando os... apóstolos... vai. Que estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus. Enviaram-lhes Pedro e João. Quem que é o João e quem que é o Pedro do seu relacionamento?
na igreja. Seu marido não vale, velho. Já é. E aqui, o Pedro e João não é para fazer divisão entre os outros. Ah, essa é minha amiga, ninguém entra nesse meio. Estou vendo ali a Brenda e a Nicole. É amiga. Igreja, nós precisamos andar. Diga juntos. E olha só, tinha passado um evangelismo por Samaria. E agora eles precisavam de lançar fundamento, a palavra de Deus. E estava lá de novo, os mesmos sócios de Jesus, lançando fundamento. Qual é o nome deles? Amós capítulo 3, verso 3. Vai. Amós 3:3, tem na Bíblia. Eliminarei do meio dele. Não, Amós 3. Amós 3:3. Vamos, 3, fiote. Agora. Será que dois andarão juntos? Calma, vamos lá de novo. Será que dois andarão juntos, se não estiverem de acordo? Toda pessoa que não consegue andar junto, ela é egoísta. Toda pessoa que ela não consegue andar junto, ela é individualista. Toda pessoa que não consegue andar junto, na verdade, o individualismo dela é seu maior inimigo na vida cristã. Porque a chamada de Deus para nós é para andarmos juntos, não é para andarmos isolados. Esse negócio, não, eu creio em Deus na minha casa, não existe, não está na Bíblia. Nós somos chamados para andar junto, nós precisamos andar junto. Jesus enviava de 5 em 5, de 10 em 10? Jesus enviava de 2? Porque o reino de Deus é construído com comunhão. Sem comunhão você não faz parte do reino de Deus. Ninguém constrói uma grande missão, uma grande nação sozinho. Nós temos que entender isso, que o maior desafio não é caminhar, não é ser crente. O maior desafio que a Bíblia está mostrando para nós é a gente aprender a caminhar junto. As pessoas que têm mais problema emocional, que se sentem mais abandonadas ou rejeitadas, são as pessoas as mesmas que não levantam de casa para ir na casa do outro. As pessoas que se sentem isoladas, que ninguém gosta de mim, não é porque não gosta de mim, porque você não se esforça para estar junto. Você prefere o seu prazer, você prefere o seu conforto, você prefere o seu quadrante. E aí quando você não anda junto, aí você se sente isolado. Mas a verdade é que andar junto é uma providência, uma atitude individual de cada um. Eu decido andar junto, eu decido vir para a igreja, eu decido vir no sábado, eu decido estar na rede de casais. Sou eu que decido se eu ando junto ou não. E aí a chamada é, quem quer viver milagres deve andar? Então, dentro disso, há algumas lições que a gente aprende na Porta Formosa. No verso de Atos, verso 1, eu quero mostrar isso para vocês na vida da igreja. Olha o que a Porta Formosa, não a Porta Formosa, mas esse momento na Porta Formosa, nos ensina. Atos, no capítulo 3, verso 1, continuando o texto, lê o primeiro versículo que a gente leu. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Beleza, o primeiro milagre que nós estamos vendo aqui, sabe o que é? Que você pode notar, a primeira lição da Porta Formosa é a vida de oração, é a base do ministério. Por quê? Porque eles estavam indo para o templo para orar. Eles estavam indo para curar alguém? Eles não estavam indo para curar ninguém, eles não estavam indo para fazer nada, eles estavam indo para orar às 3 horas da tarde. Então significa que a oração fazia parte da agenda desses homens. E a gente tem agenda para tudo, menos para oração. A gente tem agenda para trabalhar, a gente tem horário para trabalhar, a gente tem horário para fazer as coisas, a gente tem horário para tudo na nossa casa. Mas a gente não separa a agenda ou horário para oração. Qual é o horário da sua oração? Porque a primeira coisa que aqui nos ensina é que o que procede o milagre é andarem junto, mas estavam para um propósito, para ver a oração. E por que as reuniões de oração são as menores? Porque a gente acredita de fato que podemos fazer alguma coisa sem a vida da oração. Eles estavam indo na sua agenda. Pedro, amigão, é o seguinte. Fala aí. João, qual que é a parada? Lembra? Nós temos um compromisso com a oração. Então não é só andar junto. Quem é que você ora? Por quem você ora? Quem ora com você? Quem tem orado por você? Nós precisamos aprender que a igreja tem uma chamada para andar junto. E o milagre não é que começa no verso 6, quando o homem anda. O milagre começa no verso 1,
Começa na oração. Quando você olha o texto, Atos capítulo 13, verso 2, tem que ser rápido, varão, vai. 13, verso 2. Vai, lê. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo estava direcionando. Porque onde tem ambiente de oração, o Espírito Santo está falando. Porque onde existe oração, existe direcionamento. Família que não está sendo direcionada porque não tem vida de oração. Tem muita mulher frustrada porque carece de um homem que ora, carece de um homem que intercede, carece de um marido que se posiciona. Vamos orar pela nossa casa, vamos orar pelo nosso futuro, vamos orar pelos nossos planos. Então a primeira coisa que eu entendo nessa porta formosa, aqui nas lições que eu quero dizer é: a vida de oração é a base da nossa vida. A vida da oração é a base do ministério. Atos capítulo 4, verso 31. Quem está entendendo até aqui, diga eu. Vai. Tendo eles orado, tremeu o lugar. Espera um pouquinho, lê devagar. Tendo eles orado. Isso aqui é duro para a gente, porque muitos que não oram ficam chateados com essa pregação. Mas aqui não é, a minha intenção não é deixar você alegre, não. É deixar você consciente. Eles tendo orado. O que aconteceu? Tremeu o lugar. Quando é que sua casa tremeu? Quando ora. Sabe essa causa difícil? É porque você dorme no culto. Sabe essa causa difícil? É porque você não entendeu ainda que você precisa orar. E eu vou dizer mais ainda, a Bíblia diz orar sem cessar. É tomando banho, é comendo. Tem gente que só sabe fazer oração assim: obrigado por essa comida, Jesus, amém. Só agradece quando come. Imagina só, você tem um filho que só quando você põe comida ele fala: obrigado, tá? A vida de oração procede o milagre. A vida de oração procede a resposta. A vida de oração transforma o ambiente. Porque eles orando, o que aconteceu no ambiente? Tremeu. Vai, varão. Vai. Tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Espera um pouquinho, eles estavam fazendo o quê? Orando. E o que aconteceu? Tremeu o lugar. E depois, o que aconteceu com as pessoas? Ficaram cheios do Espírito Santo. Vai. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Só tem ousadia quem está orando. Eita glória. Nós precisamos ter a vida de oração. Observe aqui a ordem do texto. Primeiro, eles Oraram. depois do lugar, Tremeu. depois foram cheios Do Espírito Santo. e depois anunciaram o quê? Palavra de Deus. Com medo, com covardia, com ousadia. Porque a ousadia pública nasceu no secreto da oração. Glória a Deus. As pessoas falam assim: ah, pastor, eu tenho medo, ah, pastor, eu tenho vergonha. Não, está te faltando oração. Porque não é sobre falar bonito, não é sobre eloquência, é sobre responsabilidade da vida espiritual. Tem gente que pede meu gabinete, recebe conselho e ele satisfaz só com aquilo ali, vai embora, a vida dele continua a mesma coisa, porque ele acredita que sem viver uma vida de oração a coisa vai mudar. Aí é o filho que é preso, é a família que é destruída, é abuso, é destruição na casa. Por quê? Porque esqueceu o que a igreja ensinou, esqueceu o que Jesus falou. Ele diz assim: ore sem cessar, Jesus disse. E ele, sendo Deus, vigiou. E os mesmos Pedro e João, lá no Getsemane, foram os mesmos homens que não conseguiam vigiar uma hora. Nós precisamos entender, igreja, você pode até ficar com sono, mas essa palavra vai lhe condenar. Como assim, pastor? Porque eu vou te falar uma verdade que você não aplicar, vai gerar consequências na sua vida. Você deve ser uma pessoa que diga: eu oro. Você ora. Nós oramos. Na escola devia conjugar só esse verbo todas as vezes. Eles oram. Vós oremos. Vós oremos? Orais, né, gente? Diga: eu oro. Eu oro. E se você não estava orando, a partir de hoje você vai? Orar. Olha o segredo em Tiago capítulo 5, 17, segredo de Elias.
Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. Elias teve autoridade diante de Acabe, mas escute bem, ele já estava orando antes de estar na presença de Acabe, e o fogo descer, e a chuva parar de descer. Todas as vezes que ele promoveu um milagre, você pode ver que o próprio Tiago está dizendo assim, este homem orou com fervor. Antes de nós enfrentarmos autoridades, antes de nós enfrentarmos reis, antes de enfrentarmos situações, nós precisamos ser homens e mulheres que oram. Ele enfrentava um secreto antes de enfrentar o problema. E o problema é que a gente está enfrentando um problema sem enfrentar secreto.